Deus abençoe a todos no precioso nome de Jesus Cristo. Apenas um pequeno resumo baseado no capítulo 5 do livro de Daniel. Ali encontramos que o rei Belsazar da Babilônia promoveu uma grande festa para os seus grandes, para suas mulheres e concubinas, e beberam vinho nos utensílios sagrados que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém à Babilônia. E além do mais, eles deram louvores aos deuses de ouro e de prata. Então, na mesma hora, apareceram os dedos de mão de um homem, uns dedos, não mão nem braço. Era algo sobrenatural. Eles estavam profanando aquilo que era sagrado ao serviço do Senhor. E os dedos escreviam defronte do castiçal da estucada parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. Olhe, até mesmo o castiçal que ficava no lugar santo em Jerusalém usaram para iluminar neste carnaval em meio às festas profanas. Porém o juízo entrou e bem diante dos seus 1000 homens, e apenas os dedos na parede escrevendo foi suficiente para paralisar aquela grande festa. As gargalhadas pararam, as piadas se encerraram, o medo e o pavor tomou conta, não sabiam o que fazer. Belsazar ficou apavorado e mandou chamar os astrólogos, os caldeus, os adivinhos, e nenhum deles puderam dar a interpretação. Até que chamaram Daniel. Daniel estava separado dessa festa corrompida. Com certeza Daniel estava em adoração a Deus, em oração a Deus, em consagração a Deus. O rei chegou a oferecer posições àqueles que dessem interpretação. Se algum destes desse interpretação, seria vestido de púrpura, uma croxa. Essa cor era usada geralmente por príncipes e por pessoas de posição. Seria dada uma cadeia de ouro ao pescoço, que apontava para a posição de autoridade, e também seria o terceiro no reino. Nenhum dos astrólogos, adivinhos, nem dos caldeus, nem dos magos puderam dar interpretação. O pavor tomou conta. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E o rei estava perturbado, e os seus grandes sobressaltados, ou seja, desconcertados. Que situação! Daniel foi introduzido porque a rainha mãe ouviu as palavras do rei. Sabia? A rainha ouviu e falou: ó rei, vive eternamente, não sabendo que naquela noite Belsazar ia morrer. E a rainha dizia: não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Ela era pagã, por isso usa esta linguagem. E nos dias dos teus pais se achou nele luz, inteligência e sabedoria. Esse Daniel tem um espírito excelente. Olhe, chegará uma hora em que aquele que nem o rei conhecia se torna o homem mais importante. Chega uma hora em que numa cidade, numa igreja, mesmo no lar, eles vão precisar de um homem que ora, de uma mulher que ora, de um jovem que ora. Eles vão chamar alguém que tenha comunhão com Deus, contato com Deus, que entenda o sobrenatural. Chegará uma hora de crise, de aperto, como chegou no Egito, que Faraó viu em Daniel, eu digo em José, um homem de sabedoria. A rainha mãe observou que Daniel tinha um espírito excelente. Daniel não era um fofoqueiro, um caluniador, não. Daniel era um homem posicionado que servia a Deus no meio de trevas pagãs, idolátricas,
perversa, ele manteve um espírito excelente. Ele era diferente dos astrólogos. Sim, na Babilônia os pagãos viram que Daniel era diferente dos adivinos, dos magos. Daniel não era um homem que estava correndo atrás de posição, de méritos humanos, de destaque, de fama, de ser um homem grande na Babilônia, longe disto. Porém, diante daquela situação, eles precisavam de alguém que interpretasse o sobrenatural. Eles estavam em festa, e o homem natural não compreende as coisas espirituais. É algo obscuro a eles. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente pelo Espírito Santo. Belsazar manda chamar, então recebe Daniel. E logo em seguida Belsazar vai oferecendo posições. Disse que seria vestido de púrpura, um colar de ouro no pescoço, seria o terceiro no reino. Então Daniel respondeu na presença do rei de todos e disse: com certeza vocês sabem, né? Todos estavam com os olhos fixos em Daniel, estavam com expectativa. Então Daniel fala: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Olhe, alguém com certeza pensou nessa hora: nossa, ele rejeitou. Ele não quer nem saber de ser príncipe no reino da Babilônia. Não aceitou as vestes de púrpura e nem cadeia de ouro. E se fosse hoje, hein? Quantos pastores, quantos pregadores, quantos crentes atrás de posição, de ouro, de destaque, de fama, querendo posições na igreja, numa firma, numa loja. Querem destaque. Eles estariam disputando uma posição. Porém Daniel provou que tinha algo maior que ser príncipe, que ter autoridade no reino caído. Daniel tinha o Espírito de Deus. Ele tinha um Espírito excelente nele. Ele tinha de Deus a interpretação, a palavra da hora. Ele tinha humildade, santidade. Ele tinha algo diferente do que toda a Babilônia possuía. Primeiramente, ele reprovou Belsazar, mostrando o erro que Nabucodonosor tinha feito, que tinha trazido as coisas sagradas da Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia. Tinha feito algo desagradável aos olhos do Senhor. Nabucodonosor, seu pai, disse Daniel, foi tirado dentre os filhos dos homens, porque o seu coração foi feito semelhante aos animais, se exaltou, a sua morada foi com os jumentos monteses, comeu erva como boi, e pelo orvalho do céu, o seu corpo foi molhado. Olhe, Daniel mostrou duras sentenças que vêm sobre aqueles que não conhecem o Deus Altíssimo, que não reconhecem Deus como o Deus Supremo e que não dão glória devido ao seu nome. Então Daniel se volta agora para Belsazar e diz: e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, profanaste os utensílios sagrados e deste louvores aos deuses de ouro e de prata e de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus, cuja mão a tua vida está, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, escreveu-se esta escrita: Mene, mene, tekel, reparsim. Mene, contou Deus, o teu reino acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino.
e deu-se aos medos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe puseram uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem como o terceiro no reino. Olha, ouvintes, que situação, que ponto trágico. Naquela mesma noite morreu Beltsazar. Em Provérbios 16:2 diz: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Nem sempre Deus pesa a quantidade, Ele pesa a qualidade. Deus pesa os espíritos, Ele pesa a vida dos homens, Ele pesa as oportunidades passadas, presentes e futuras. Ele pesa a qualidade de amor que está em nós, os segredos dos corações. Deus pesa e julga as nossas palavras. Ele pesa a qualidade de amor que está em nós. Os juízos de Deus vêm quando menos se espera. Em uma noite, num grande salão de festas, profanando as coisas sagradas neste grande banquete, esse grande banquete foi transformado em um matadouro. Nenhum homem sabe quando sua vida será pesada na balança de Deus. Mas eu quero te dizer que há um homem que pode acender a luz, diz o irmão Brana. Há um homem que dá interpretação. Há um homem que pode dar livramento. Há um homem que pode salvar-nos do pecado. Há um homem que pode te perdoar. Há um homem que pode te livrar. Venha com o tipo de peso que te atormenta. Venhas com um fardo pesado na tua alma. Ele diz que te aliviará. Ele tomou o teu lugar. Ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas ofensas. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidade. Ele cumpriu com as demandas da lei. Ele foi pesado na balança do juízo de Deus. E nele foi encontrado a perfeição absoluta. Até mesmo Pilatos, seus inimigos, não encontraram fraqueza, falha, defeito nele. Pilatos teve que dizer: eu não vejo crime nele algum. Nele foi encontrada a justiça perfeita. Como diz em 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olhe, corra para ele, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O primeiro Adão foi pesado na balança e foi achado em falta, mas o segundo Adão, quando foi pesado, foi encontrado justo e sem pecado e perfeito. Esse é o nosso tempo de andarmos nas luzes da palavra. Não sejamos como Beltsazar. Olhe, nada compra nosso relacionamento com Deus. O sobrenatural não tem preço. Uma vida de comunhão com Deus não tem preço. Uma vida de um relacionamento profundo com Deus não tem preço. Uma vida de oração não tem preço. Uma vida separada do mundo não tem preço. Olhe, nada tem preço nesse mundo. Não há dinheiro que pague. Mas Jesus já pagou por nós. Há uma balança muito sensível que pesa até os pensamentos. Não faleis mal uns dos outros. Não faleis mal uns para os outros, uns dos outros. Sirva a Deus de todo o teu coração. Que a palavra viva em você. Não guardes rancor, ódio, ressentimento, mas perdoe e ame aquela pessoa, mesmo que você saiba que ela quer
te matar. Disse o nosso profeta. Cuidado com ismos e doutrinas dentro da mensagem. Vamos orar uns pelos outros. E acima de tudo, tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque chegará a hora que serás pesado na balança. E o pior de tudo é que fostes achado em falta. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo. Que Deus nos ajude para que quando formos pesados na balança, não sejamos achados em falta. Que Deus tenha misericórdia de todos. No nome de Jesus Cristo.